Já o Palmeiras encontrou um bom zagueiro no futebol inglês e as negociações estão em andamento. Para completar, saiba qual foi a proposta que o Palmeiras fez ao Atlético de Madrid por Thiago Almada. Preciso falar também sobre o futuro de Savarino, que não será no Fluminense, embora ele siga à venda no Botafogo. Então vamos falar sobre John Arias no Verdão. Tem as últimas mercado, bastidores, finanças e um destaque na Copinha, que é alvo de vários clubes brasileiros. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações e informação exclusiva sobre a Copa São Paulo de Juniores, dos torneios que mais revelam atletas no futebol brasileiro, e tem um centroavante que tem chamado a atenção de times do Brasil e do exterior. Eu me refiro a Henrique, o centroavante, de 19 anos de idade. Ele pertence ao Ibrachina e na fase de grupos marcou um gol e deu 2 assistências. O time dele passou de fase com a primeira colocação no grupo depois de 2 vitórias e 1 empate. Pois bem, o Henrique foi alvo de sondagens do Palmeiras, do Vitória, de um time da Ucrânia e de outros 3 clubes que não foram revelados. O João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Palmeiras, chegou a assistir a uma das partidas do Ibrachina em loco, time que joga na região da Moca, aqui em São Paulo. Só para completar sobre o Henrique, contratado 4 meses atrás, e logo de cara num torneio preparatório para a Copa São Paulo de Juniores, ele deixou excelente impressão, tendo sido artilheiro do torneio que o Ibrachina foi campeão. Para completar, registrar que os primeiros jogos da segunda fase aconteceram nessa segunda-feira. O Vasco foi eliminado pelo Botafogo de São Paulo, derrota por 1-0. Cruzeiro despachou meia-noite. O Grêmio conseguiu se classificar diante do Atlético da Bahia, enquanto o Bahia, nos pênaltis, perdeu para o Atlético do Piauí. Preciso falar agora sobre o Palmeiras, que encontrou um novo alvo para a zaga. E esse jogador atua na Inglaterra. Trata-se de Igor Júlio, brasileiro de 27 anos de idade que pertence ao Brighton e está emprestado ao West Ham. Informação divulgada nas últimas horas pelo site Nosso Palestra. Informação é de que o Brighton topa negociá-lo a partir de 7 milhões de euros. O jogador havia sido comprado por 16 milhões e 100 mil euros da Fiorentina. Não vinha jogando no Brighton, foi emprestado para o West Ham, onde também não vai bem. Foram só 4 jogos desde o início da atual temporada, sua última partida em 22 de novembro. Só para completar, lembrar que o Igor Júlio tem contrato com o Brighton até junho de 2027, jogador formado no Red Bull Brasil, com passagens por Salzburg, Spal e Fiorentina. A saideira sobre o Palmeiras, tratativas com Almada seguem bem complicadas. O meio-atacante argentino tem dado sinais de que prefere continuar no futebol europeu. Náucio. Nicola, Almada esfriou no Palmeiras e o Arias. Bora lá, Diegão. Quero começar falando sobre o Almada e deixo para falar sobre o Arias assim que a gente tiver um pouco mais de gente. O nosso palestra foi o primeiro a informar que o Palmeiras ofereceu ao Atlético de Madrid a seguinte proposta: empréstimo de 6 meses com, na metade do ano, a obrigação de compra. Eu posso assegurar para vocês que essa oferta foi recusada pelo Atlético de Madrid. O Atlético não acha que não faz nenhum sentido para um clube como o Palmeiras com capacidade financeira e para um jogador como o Almada, esse empréstimo com obrigação de compra. Você quer comprar, compra agora, senão não compra. Outro ponto extremamente importante que torna a ida do Almada para o Palmeiras ou para o Flamengo complicado. O Almada, nesse momento, vai dar preferência para clubes europeus. E a justificativa é de que ele entende que voltar ao Brasil seria meio que um retrocesso na carreira. E para piorar a situação do Palmeiras, não devem faltar interessados na contratação do Almada no exterior, tá? Só para lembrar alguns casos, hoje já citaram o Benfica, embora o Benfica alegue não ter capacidade financeira, e também a Juventus. E aí com a Juventus o buraco é mais embaixo, até porque a Juve tem bala na agulha, né? Queria saber se Igor Júlio pode ir para o Palmeiras, sou muito fã do seu trabalho. Obrigado, Diegão. Vamos lá, o nosso palestra trouxe a notícia de que o Igor Júlio interessa. O Palmeiras busca um zagueiro desde a temporada passada. A saída do Mikael, emprestado para o Inter Miami, só reforça a necessidade da chegada de mais um defensor. E aí que vem o ponto, né? O Zenit não liberou o Nino. O Vitão era alvo do Palmeiras, mas fechou com o Flamengo. O Joaquim, que pertence ao Tigres, é uma operação bem cara. Pelo menos 9 milhões de dólares para que o negócio comece a sair. E aí pintou a oportunidade do Igor Júlio, que é um brasileiro
que sai bem cedo daqui, só tendo jogado no Red Bull Brasil, depois vai para o Red Bull Salzburg, depois começa a rodar por Spal, joga na Fiorentina, vai para o Brighton, e nesse momento ele pertence ao Brighton, mas está emprestado para o West Ham. No West Ham não tem jogado, foram só 4 partidas desde o começo dessa temporada na Europa, o último jogo em 22 de novembro. Tá? Eu acho uma negociação viável. Primeira pedida de 7 milhões de euros do time inglês, tendência que o Palmeiras ofereça menos para que o negócio possa sair. Beleza? O Anacleto Souza, como é que está a situação do Almada? Anacleto, é bem difícil imaginar que o Almada jogue no futebol brasileiro. E é difícil imaginar porque é um cara com muito mercado, tá? Eu acho que ele não vai atender, mas vamos ficar até o fim. O Almada tem muito mercado no futebol europeu. Hoje já surgiu a especulação de que o Benfica quer o jogador e de que a Juventus também. Benfica de Portugal, Juventus da Itália. Não atendeu. Enfim. E para o Almada, nessa primeira rodada de conversas do Palmeiras com o Atlético de Madrid e com o Almada, o Palmeiras percebeu que o Almada vai dar preferência a permanecer no futebol europeu. O Leandro Ribeiro, Alan do Napoli, Alan do Napoli na Itália, Facundo Torres no Benfica de Portugal. Leandro Ribeiro está perguntando sobre 2 especulações que envolvem jogadores do Palmeiras. Na semana passada, o staff do Alan se apressou em contar que o Napoli ofereceu 35 milhões de euros, mais 5 milhões de euros em bônus, para levar o Alan. E Leila Pereira disse não. Cara, eu não sei. E a justificativa, só para explicar, né? É que a Leila está obcecada por títulos nessa temporada. Ela sabe que a temporada de 2025 foi muito ruim para ela, para o Abel, para a comunidade palmeirense, mas especialmente para ela, porque ela investiu muito, 703 milhões de reais, e não contratou reforços. Como o Palmeiras não precisa de dinheiro agora, o Palmeiras optou por não vender o Alan, apesar da proposta estratosférica, tá? Entende-se lá dentro que as chances do Palmeiras ser campeão com o Alan são maiores do que sem o Alan. Vou dizer o que eu faria. E eu, na condição da Leila Pereira, venderia o Alan na hora, 35 mais 5, venderia na hora e gastaria essa grana para buscar o John Arias, não agora, na metade do ano, porque duvido que o Wolverhampton vá topar liberá-lo agora, no início, na metade da temporada, e gastaria a outra metade na contratação do Thiago Almada, tá bom? Sobre Facundo Torres no Benfica, essa especulação foi negada pelo Palmeiras. Volta Gagliotti pro Verdão, pede o Luci Alves. Carlos Alberto perguntando sobre o Almada, contei para vocês, nunca ninguém foi atrás do Almada. Não, o Alex, o Palmeiras foi. O Palmeiras foi e fez uma proposta oficial de empréstimo com obrigação de compra em 6 meses. Cara, fiquei sabendo da informação que o Real Madrid entrou na disputa pelo Thiago Almada. Se entrou, vai levar, né? Se bem que também para o Atlético de Madrid talvez não leve, não. Também sobre Savarino, nas últimas horas, o tricolor carioca anunciou que desistiu de contratar o meio-atacante venezuelano do Botafogo, mesmo com o Fogão tendo feito enorme pressão nos últimos dias para que o Savarino trocasse General Severiano pelas Laranjeiras. A pressão não funcionou, o Savarino não respondeu ao Fluminense, que decidiu retirar a proposta. O Flu já havia se acertado com o Botafogo há uma semana, para o pagamento de uma grana, além da cessão em definitivo de Wallace Davi, volante que interessa ao Botafogo já há algum tempo. O Savarino voltou da Venezuela na terça-feira, começou a se reunir com dirigentes do Fluminense na quarta, mas não demonstrou a intenção de se mudar para o rival. Diante desse cenário, o Fluminense desiste da operação, mas o Botafogo insiste em encontrar um clube para o Savarino. O Botafogo entende que o custo de R$ 1.200.000 por mês do meio-atacante venezuelano, ele é o segundo jogador mais bem pago do Botafogo, esse custo não se compensa. Até por isso, o Botafogo segue aberto a propostas para liberar o jogador. Caberia no seu time do coração, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza? Quero falar agora sobre o Palmeiras e a proposta apresentada ao Atlético de Madrid por Thiago Almada. O Verdão foi o primeiro a apresentar de forma oficial o interesse na contratação do meio-atacante argentino, que não deve ficar no clube espanhol. Pois bem, a proposta do Palmeiras, a primeira, foi de empréstimo, com 6 meses de duração, até julho, e obrigação de compra na sequência. O Atlético de Madrid venderia o jogador. Já posso assegurar de forma exclusiva que essa proposta foi rejeitada. O Atlético de Madrid só vai cogitar liberar um dos seus principais reforços em caso de compra à vista. O
Atlético até topa vender só 50% dos direitos econômicos, imaginando que o Almada vá se valorizar num outro clube, assegurando mais grana para o time espanhol. Mas, nessa condição de empréstimo com obrigação de compra, não sairá negócio. Até porque o Atlético de Madrid deve saber que o Palmeiras tem dinheiro e não precisaria adiar em 6 meses essa opção de compra. Importante registrar que o Flamengo também fez contato com representantes do Almada, embora ainda sem a apresentação de uma proposta oficial. Nicola, a chance de o Almada virar jogador do Palmeiras é grande? E eu diria que é pequena. Não só pela questão do convencimento em relação ao Atlético de Madrid, mas principalmente porque o Almada precisa ser convencido. E o argentino ainda não cravou que topa voltar para a América do Sul. Pelo contrário, hoje ele está mais propenso a seguir no futebol europeu. Na cabeça do Almada, esse regresso para o Brasil seria um retrocesso na carreira. Até porque antes de não conseguir performar bem no Atlético de Madrid, ele havia deixado excelente impressão no Lyon. Jogador extremamente diferente, que no Brasil fez enorme sucesso com a camisa do Botafogo. Para completar o noticiário alviverde, registrar que Jefité, que saiu machucado no jogo contra a Lusa, não teve uma lesão mais grave diagnosticada, ele tem apenas um edema na coxa. Já Vitor Roque sofreu um entorse durante a semana de treinamento, um entorse leve no tornozelo e estará de volta ao time muito em breve. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. História de que Facundo Torres interessa ao Benfica. Vem de uma conta que cobre o mercado português a informação de que o Benfica pretende comprar o atacante Facundo Torres, uruguaio, que pertence ao Palmeiras. Mas que o Verdão teria dito que só o negociaria a partir de 30 milhões de euros ou 189 milhões de reais. Achei a história esquisita, até porque o Facundo Torres foi comprado por algo na casa dos 11 milhões de euros ou 73 milhões de reais. O que o Palmeiras viu o Facundo Torres fazer nessa primeira temporada com a camisa alviverde em 2025 para que ele quase triplicasse de valor? Fui checar com o pessoal do Palmeiras e a garantia é de que o Benfica não fez proposta, nem sequer sondagem, e que esse valor de 30 milhões de euros supostamente pedido pelo Verdão não existe. Se chegar uma proposta para que o Palmeiras pelo menos recupere aquilo que foi investido, certamente o negócio acontecerá. Mas dificilmente será nessa janela de janeiro. Vale a lembrança de que a gente está no inverno europeu, no meio da temporada, e os clubes de lá fazem apenas ajustes pontuais. Um jogador que se machucou e precisa ser reposto, um atleta que acabou sendo negociado e você vai buscar outro. Mas são casos específicos. A janela mais forte no futebol europeu acontece sempre em julho e agosto. A partir daí, dá para imaginar que o Palmeiras possa fazer negócio pelo Torres. Só para completar, estreia alviverde com vitória contra a minha Lusa. Na noite desse sábado no Canindé estive no estádio. Jogo equilibrado, com as duas equipes criando chances, até que o Igor Torres foi expulso aos 5 minutos do segundo tempo. Expulsão absolutamente infantil e burra. 2 minutos depois, Luigi abriu o placar, garantindo a vitória alviverde. Vamos falar sobre o Palmeiras? Vamos. O Bruno perguntando sobre a Almada, a galera aqui, ó, o Júnior Souza perguntando sobre o Arias. Então vamos falar sobre John Arias no Verdão. Bruno Andrade e André Hernan, eu sei que vocês apuraram, tem informações sobre isso. O Bruno, John Arias no Palmeiras é um sonho, é uma questão, como é que tá, em que pé está a negociação? Existe uma negociação? Existe alguma oferta? Em que pé Cara, eu não digo... Não é só um sonho, é realidade, porque o Palmeiras tem interesse, é concreto e já fez ali as primeiras consultas, enfim, abriu as primeiras conversas. Não vou falar por enquanto em negociação, depois eu jogo essa bola aí pro Hernan, porque sei que o Hernan tem mais detalhes. Eu digo que é um sonho real, então passa a ser sonho, mas também é realidade. E uma informação que eu e o Hernan a gente publicou no fim de semana e vale esmiuçar um pouco mais. O Palmeiras no ano passado, quando fecha o planejamento para a próxima temporada em relação a reforços, faz ali uma lista de reforços para o meio-campo, reforços para a defesa, reforços para o ataque. E nessa lista de jogadores que o Palmeiras demonstraria interesse ou que estava analisando e que até poderia abrir negociações, o cabeça, aquele que encabeçava e continua encabeçando a lista de prioridades para o ataque é o John Arias. Muito porque o Abel Ferreira falou o seguinte: depois das últimas negociações ali frustradas, reforços que não deram certo, o Abel trabalha com a seguinte prioridade para 2026. Jogadores experientes, mas acima de tudo que conheçam o futebol brasileiro. O Marlon Freitas é a prova clara disso. Jogador experiente, campeão com o Botafogo e conhece muito bem o futebol brasileiro.
E o John Arias é a mesma coisa, teve muito sucesso com o Fluminense antes de mudar do Brasil para a Inglaterra. Então é um jogador que encabeçava ou que encabeça ainda a lista de interessados prioritários, alvos prioritários do Palmeiras. Em relação ao Thiago Almada, o Thiago Almada surgiu nos últimos dias como oportunidade de mercado. Claro que o Palmeiras conhece bem o Almada, sobretudo dos tempos de Botafogo, futebol brasileiro, mas o Palmeiras nunca cogitou até pouco tempo atrás o Almada porque nem via ali como uma possibilidade. O jogador foi contratado a peso de ouro pelo Atlético de Madrid, jogador de seleção argentina, ao que tudo indica vai para a Copa do Mundo no meio do ano. Então o Palmeiras avaliava sempre, ou sempre avaliou bem o Almada, mas não estava nessa lista de reforços, porque há a lista real e há a lista irreal. O Almada até então estava numa lista irreal porque não fazia parte. Hoje o Almada sim é cogitado nos bastidores. Mas o que a gente ouviu lá de sexta-feira, sábado, domingo para cá, é que o Arias é o ponto máximo de uma lista de reforços, que o Palmeiras já fez uma primeira consulta, agora é esperar o timing perfeito para agir. Mas o Palmeiras continua em cima e o Arias é um nome concreto, real, hoje nos bastidores do Palmeiras. Eu sei que o Hernan tem mais situações aí, mais informações, joga a bola para ele. Eu ia te perguntar isso, porque você tem informação do Alan também, na questão que você falou no Fala Fonte de sexta-feira sobre a investida do Napoli, mas já vou te perguntar disso. O Palmeiras, ele sinaliza com alguma questão, alguns valores para contratar o Arias, porque é um jogador caro. No planejamento inicial para essa temporada, o Palmeiras não ia fazer grandes investimentos. Sim. Mas quando pinta essa oportunidade, muda um planejamento. O que você ouviu, você acha que é uma oportunidade que dá para ser concretizado, Hernan? Primeiro que não tem oferta ao Wolverhampton pelo Arias. Não há uma conversa entre clubes. Isso eu posso garantir para vocês. Falar em negociação, vou usar a expressão que uma fonte usou comigo. Abre aspas. Falar que há uma negociação é forte demais dizer que hoje tem uma negociação. Certo. O que existe é um interesse, o que existe, isso já se tornou público, esse interesse, e o Palmeiras, pelo que eu tenho de informação, avalia o modelo de negócio. Como é que vai ser esse negócio com o John Arias? Vai ter negócio? Vão querer vender? É uma situação do jogador voltar para o Brasil? Existe essa possibilidade? Então, tudo isso está sendo trabalhado ainda. Meio que, porque assim, o Palmeiras é um clube que quando ele manda uma oferta, é porque já existe um modelo de negociação pronto para ser executado, pronto para fechar. Então o Palmeiras vai mandar a oferta, vai fazer a investida quando sentir que dá para fechar. Então o Palmeiras é assim culturalmente em todas as negociações. Então muitas vezes o torcedor fala, o Palmeiras é muito devagar, manda logo essa oferta. Então assim, é uma situação em que o Palmeiras ainda está vendo as possibilidades, estudando as possibilidades de mercado. Respeitando, obviamente, todas as apurações, tem gente que já está falando que está perto, que já tem um acordo e tal. A minha apuração é que ainda não tem nada fechado, ainda não tem nada perto de se concretizar. O Palmeiras ainda está muito na base para ter a certeza de que o negócio vai sair para oficializar tudo isso. Então, ainda tem muitos obstáculos a se percorrer para pensar numa contratação de Arias. Almada, porque o chat está perguntando, a gente manda para vocês aqui. Almada, vocês falaram que não é uma prioridade do Palmeiras. Numa escala de prioridades, assim, pensando para o meio campo, ataque, seria o Arias. Surgiu agora. O Almada surgiu agora. Por exemplo, saem as notícias lá da Espanha. O Almada é um jogador que não está tendo oportunidades, não está encaixando lá, tem muita concorrência na posição dele, é um jogador que está para o mercado. Então, como ele é um jogador que entra nesse perfil que o Bruno falou, de jogador que já conhece o futebol brasileiro, que já brilhou aqui, que já foi campeão aqui e que conhece o universo do futebol brasileiro sem aquela coisa de adaptar... E que o Palmeiras tentou já no passado recente. E aí acaba virando uma oportunidade de mercado. Então, assim, o Almada surge agora como uma possibilidade. E aí o Palmeiras está conversando para ver como fazer essa negociação, como investir. Porque, assim, não é um valor barato, não é um salário baixo.
Então, assim, o Palmeiras está muito ainda nessa situação. E é importante a gente falar que entre Almada e Arias é um ou outro. Não os dois, não tem como contratar os dois. É quase impossível, vai. O Bruno acho que tem também algo nesse sentido também, que não são os dois que vão chegar. Ou o Palmeiras está negociando com os dois para trazer os dois. O que a gente tem de informação, né, Bruno, é um ou outro, né? Basicamente isso, ou literalmente isso. O Palmeiras não vai contratar os dois jogadores, mesmo um sendo oportunidade de mercado e o outro já seria ali uma avaliação antiga do Abel, consequentemente ali barra Palmeiras. Uma outra curiosidade rápida, até para tentar, enfim, contextualizar melhor essa questão do Hernan sobre quando o Palmeiras e se o Palmeiras vai entregar a proposta pelo Arias, eu vou traçar um rápido paralelo aqui com o Caio Jorge e o West Ham. Tem clubes e empresários que trabalham de uma forma e há outros clubes e empresários que trabalham de outra forma. Por exemplo, o West Ham lá atrás, quando oferece uma proposta de empréstimo com obrigação de compra do Caio Jorge, o que eu ouvi foi: o West Ham vai enviar sabendo que vai ser recusada, mas era para se posicionar no mercado, passar claramente a mensagem para o Cruzeiro e para o Caio Jorge que há interesse e a partir dali perceber qual era o valor ideal e continuar as negociações. Então o West Ham já fez aquela proposta sabendo que seria recusada e foi prontamente recusada. Há clubes e há empresários, então vou usar o Palmeiras como disse o Hernan, que a hora que vai entrar no negócio, entra com tudo. Não quer ficar, envia uma proposta, depois escuta a contraproposta, depois aumenta aqui, diminui ali. O Palmeiras primeiro vai sentir o terreno, até porque o Wolverhampton não vive uma boa fase no futebol inglês. Eles precisam de dinheiro e ao mesmo tempo se livrar ali da zona de rebaixamento. Então a minha perspectiva aqui, conhecendo o Palmeiras e conversando recentemente com uma pessoa do Wolverhampton, que o melhor caminho lá é o seguinte: a hora que chegar a proposta é para matar o negócio. Então é mais próximo possível do fecho do mercado, daí o Wolverhampton não tem muito tempo para negociar. E o Arias hoje, convenhamos, não é? Claro que ele é a prioridade, mas ele não é um reforço urgente. O Palmeiras consegue sobreviver sem ele mais umas semanas aí, mais uns dias. Então não faz sentido você entregar uma proposta, receber um não logo de cara, porque a proposta que o Palmeiras... Digamos lá então, o Palmeiras hoje desenhou uma proposta. Tô chutando aqui, pelo amor de Deus, não comprem como oficial isso, ou como real. Digamos que o Palmeiras tem uma proposta de 20 milhões de euros para o Arias. Hoje, se calhar essa proposta é recusada. Mas essa mesma proposta daqui 15 dias já é outro contexto, já é outra realidade e o Wolverhampton aceita. Então o Palmeiras é muito cuidadoso nesse ponto e, consequentemente, eu acredito que o empresário também. Como eu disse, há empresários que preferem ali forçar, incomodar e sentir o mercado e há outros que preferem primeiro o silêncio, a calmaria, para a hora que atacar com tudo, porque a chance de ter sucesso é maior.